O pastor Jailton me pediu, eu achei, obrigado pastor, só para dar um retorno. Eu sei que a igreja toda tem orado pelo nosso netinho, e depois de 102 dias no hospital, no CTI, ele foi para casa ontem, teve alta, receberá os cuidados necessários em casa, e eu quero aqui fazer um registro de gratidão a toda a igreja pelas orações em favor do Pedro. Ele ainda inspira alguns cuidados, mas do que já vimos, o que está acontecendo hoje é algo extraordinário. Queremos reconhecer isso, dar graças a Deus e também registrar o nosso tributo de gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado em oração. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 2, e hoje, mais uma vez, como na semana passada, eu não vou fazer uma exposição, vou trabalhar no tema. Confesso que não é minha preferência de abordagem. A gente acostumando com pregações expositivas, sempre que trata de um tema, eu fico meio perdido. Aliás, fazer uma confissão aqui para vocês de limitação humana. Eu tenho muita dificuldade quando alguém me chama para tratar de um tema. Eu não sei lidar muito bem com o tema, mas perdoe-me pela minha limitação. Hoje vamos tratar de um tema e não de uma exposição bíblica de um texto propriamente dito. Então, capítulo 2, no verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E baseando nesse texto, eu quero tratar do tema família, casamento, família, nosso melhor investimento. Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Os solteiros que estão aí no caminho do casamento, levanta a mão, desejam casar. Solteiro já desistiu de casar, pronto. Agora pode levantar. Viúvas que ainda sonham em casar. Oh meu Deus, tem nenhuma viúva com sonho em casar aqui? Fazer uma reunião de oração, né? Viúvos que desejam casar. Viúvos e viúvas que não pretendem mais casar. Oh Jesus, olha isso. Parabéns. Muito bem. É preciso admitir, e é um fato, não existe casamento perfeito. Por uma razão muito simples. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não constituímos uma família perfeita. Portanto, se você acha que a sua família tem problema, você não é uma exceção da humanidade. Todas têm problema. Pouco mais, pouco menos. Mas isso é a realidade. Para a gente não ter uma expectativa irreal sobre o que é casamento e família. Segunda fala: não tem casamento feliz sem investimento. A ideia de que casaram-se e foram felizes para sempre é mito e não realidade. Todo casamento precisa de ajuste. Todo casamento precisa de adequação. Todo casamento precisa de investimento e renúncia. Às vezes há alguns mitos que vão prevalecendo na nossa cultura e até na igreja. Por exemplo, almas gêmeas. Isso é mito, isso não é verdade. Pasmem vocês, esse hino, que não é verdadeiro, foi cantado na minha cerimônia de casamento. Almas gêmeas. Olha que bonito. Mas não existe almas gêmeas. Não existe. Casamento não é a união de dois iguais. Casamento é a união de dois desiguais, diferentes, às vezes até opostos. É por isso que alguns escritores, como John Gray, explora isso. O homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Por que que os homens, as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo?
Por que os homens mentem e as mulheres choram? Os títulos são provocantes, mas para explorar a diferença entre homem e mulher. Então, não tem casamento sem investimento. Isso me lembra do caso de um rapaz que estava casado, e muito infeliz no casamento, muito aborrecido com a esposa dele, e um dia ele chegou para o pai pedindo um conselho, meio sigiloso. Diz: pai, eu não aguento mais, eu não tolero mais, eu estou com muita raiva da minha mulher, e eu quero que o senhor me ajude, eu quero matar minha mulher, o senhor vai me ajudar a matar minha mulher. Eu falei: meu filho, que maluquice é essa? Não, eu quero matá-la mesmo. É mesmo? Você quer matar sua mulher? Quero, o senhor vai me ajudar. Aí o pai disse: tá bom, filho, eu acho que é um problema para você, mas você quer matar? Eu estou junto com você. Vou preparar um venenozinho. Todo dia você bota um pouquinho na comida dela, todo dia. Doses muito pequenas, porque senão ela vai ficar ruim, vai ser problemático. E se a sua mulher morrer de súbito assim, você vai ser o primeiro suspeito e vai dar crise para você. Agora, só outra coisa: enquanto você for dando esse veneninho, você tem que ser um marido melhor. Que se você está nessa encrenca com ela e ela morre, vai ter suspeita. Então você vai ser um marido excelente, você vai ser um marido exemplar. Você vai elogiá-la, você vai levar flores, você vai sair com ela para passear, você vai levá-la no restaurante. Você vai ser o cara. Mas se ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Tá bom. O pai preparou o remedinho, levou para casa, todo dia uma pitadazinha, flores hoje, jantar amanhã, elogios no outro dia, abraço, beijo. Aí passou um ano, ele entrou em pânico. Correu: pai, pelo amor de Deus, pai, a minha mulher não pode morrer. Eu descobri que eu a amo, eu descobri que ela é importante, descobri que ela é preciosa demais, ela não pode morrer, o que é que eu faço? Não, meu filho, fica calmo, eu não dei veneno, coisa nenhuma. O que precisava morrer era o ódio no seu coração. O que eu botei lá não tem nada a ver, não tinha perigo nenhum. Você precisava valorizar a sua mulher, e para você valorizar a sua mulher, você tinha que primeiro investir no seu casamento. Você estava numa relação egoísta, só pensando em você e não nela. Então me permita aqui entrar para alguns pontos que eu quero destacar. A primeira coisa: invista na sua vida espiritual. Isso tem tudo a ver com o seu casamento. O Salmo 127 diz: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É como se você olhasse uma pirâmide. Aqui no vértice da pirâmide está Deus, aqui desse lado está o marido, aqui do outro lado está a mulher. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais marido e mulher se aproximam do outro. Quanto mais marido e mulher se afastam de Deus, mais marido e mulher se afastam um do outro. Isso é um fato. Quando você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua família, vocês vão se aproximando mais uns dos outros. Nesse investimento espiritual, coloque as primeiras coisas primeiro. E o que significa isso? Deus, cônjuge, filhos, trabalho. Se você colocar você em primeiro lugar e não Deus, dá errado. Se você colocar seus filhos, a quem você tanto ama, na frente do seu marido, da sua mulher, vai dar errado. Se você colocar trabalho na frente da sua família, vai dar errado. Se as prioridades não estão corretas, vai dar errado. Então busque as primeiras coisas primeiro. É claro que a maior necessidade de uma família é a presença de Deus. Vocês se lembram quando os filhos de Eli morreram em campo de batalha? Vocês se lembram que a mulher de Ofni estava grávida? Vocês se lembram quando o recado chegou que 30 mil pessoas morreram no campo de batalha? Que a arca da aliança foi roubada pelos filisteus? Que Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram na batalha?
que o Eli, ao receber a notícia, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E a mulher que estava grávida, naquele impacto da notícia, entra em trabalho de parto, e antes de morrer, porque ela morre no parto, batiza o menino com o nome de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Quando a glória do Senhor se afasta da nossa tenda, da nossa casa, nós estamos encrencados. Porque a maior necessidade de uma família não é de coisas, não é de bens materiais, não é de uma casa maior, ou de um carro mais novo, ou de roupas de grife. A maior necessidade de uma família é da presença de Deus. Então, o primeiro investimento é investimento na vida espiritual. Talvez é preciso recomeçar a leitura da Bíblia dentro da casa. Talvez é preciso ressuscitar o culto doméstico dentro da casa. Talvez é preciso desligar as séries de Netflix e ligar a tomada da oração. Começar a buscar a Deus, para que o ambiente da nossa casa seja bafejado pela presença de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar, além do investimento na vida espiritual, é o investimento na vida do cônjuge. E por quê? Primeiro, porque o casamento é a união de dois diferentes, conforme já anunciamos. Existe um ditado que diz que para cada pé torto tem uma bota torta. Isso é mito. É mito. Às vezes você pergunta para uma pessoa solteira assim: e aí, você vai casar? Eu falo: não, eu digo que achar a pessoa certa, eu vou casar. Não, você não vai achar nunca. Nunca. Até que você não é a pessoa certa. Que quando eu preciso encontrar a pessoa certa, eu já estou dizendo que eu sou a pessoa certa. É a outra que tem que se adequar a mim, não eu a ela. Aliás, Provérbios diz que casamento é um mistério. É um mistério. O sábio está pensando, matutando, filosofando, e diz: tem três coisas que eu não entendo. É o caminho da águia no céu, é o caminho do navio no meio do mar, é o caminho da cobra em cima da pedra, sem deixar marcas. Penso, reflito, coisa grande demais para mim. Mas é uma quarta que essa eu não entendo, está para além da minha capacidade de entendimento. É o caminho de um homem com a donzela, é o casamento. É um mistério. Duas pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, de hábitos diferentes, de famílias diferentes, às vezes de culturas diferentes, se casarem e darem certo. Talvez a gente se espante menos com o que dá errado, deveríamos nos alegrar mais com o que dá certo, que é um grande mistério. Essa ideia da pessoa certa, o mito da pessoa certa, precisa ser desconstruída na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo, e eu fico pensando, pastor Jesus, se eu fosse um pastor conselheiro, se eu daria esse conselho. Eu vivi isso lá, e eu vi isso lá em Quassisabano, na África do Sul. Foi a caravana aqui da nossa igreja, não sei se além do presbítero Hermes e a Marisa, mais alguém presente aqui esteve naquela visita. Mas uma das histórias mais lindas da missão Quassisabano, quando o pastor Elistiga armava a sua tenda e pregava o evangelho para os Zulus, entra uma mulher completamente arrasada, em lágrimas, se assenta no último banco, e o pastor Erlo foi lá orar por ela depois do culto, disse: o que está acontecendo? Qual o seu problema? Ela respondeu: eu não tenho problema, o meu problema é que meu marido é um monstro, meu marido é um demônio, meu marido chega em casa bêbado, violento, me bate nos nossos filhos, eles têm que fugir de casa, espancados por ele, todo dia a mesma história. O pastor orou por ela, ela foi embora para casa. Culto seguinte, lá está a mulher chorando no último banco. O pastor vai lá, eu falei: e aí, filho, o que está acontecendo? É aquele demônio daquele homem.
Ontem à noite ele chegou bêbado, me bateu nos filhos. É um transtorno na nossa casa. O pastor ela orou por ela, ela foi para casa. Terceiro culto, está lá a mulher sentada de novo, chorando. Disse, qual o problema? Ele falou, não tem problema, o problema é aquele homem, aquele homem é um demônio, me espancou outra vez. Ele disse, só quer resolver o problema? Eu não sei se eu daria esse conselho, eu preciso ser mais crente para dar. Ela disse, querer eu quero, mas não tem solução não. Eu falei, tem, vamos fazer o seguinte, passa num mercadinho agora, compra uma bacia nova, não tinha água encanada, compra uma bacia nova. Quando ele chegar bêbado, violento, falando impropérios, fala, querido, vem cá, deixa eu lavar os seus pés. O senhor está maluco? O senhor perdeu o juízo? Eu jamais lavo os pés daquele homem, nunca faria isso. A senhora quer resolver o problema? Compra uma bacia nova. Quando ele chegar, diz, querido, vem cá, eu quero lavar seus pés. Com muita insistência, ela aceitou. Comprou a bacia, o cara chegou bêbado, igual um gambá. Ela disse, querido, vem cá, deixa eu lavar seus pés. Ele olhou meio desconfiado, estava muito bêbado. Ela lavou os pés, ele nem conseguiu entender direito, dormiu. No outro dia chegou bêbado de novo. Ele disse, querido, vem cá, eu quero lavar seus pés. Ele estava um pouquinho mais sóbrio. Disse, mulher, você ficou doida? Você está maluca? O que aconteceu? Ela disse, é que eu fui ouvir o pregador Earl Stig aqui na tenda, e ele me mandou lavar os seus pés. Ah, tem que conhecer esse cara então, não é possível. E foi no culto, e no primeiro dia que ele foi, Jesus mudou a vida dele, Jesus transformou a vida dele. Essa família tornou-se a principal família da missão. Os filhos dessa mulher tornaram-se os mais importantes colaboradores do pastor Erlo naquela missão. A filha dela era regente do coral da missão, com um detalhe: essa moça ficou morta 17 horas e Jesus a ressuscitou. Esse fato não é mito, está documentado. Você pode ler sobre isso em 2 livros em português, um em português e outro em inglês. O em português foi compilado por reverendo Augusto Nicodemos, Reavivamento da África do Sul. O segundo, por Kurt Koch, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, onde relata esse fato. Essa família tornou-se a grande instrumentalidade de Deus naquela missão. Eu não sei, confesso, que se um quadro desse, você não teria dito para essa mulher, minha filha, larga esse homem, você não tem que apanhar não, larga esse traste para lá, recomeça a sua vida, invista nos seus filhos. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus pode reverter situações as mais adversas, então invista no seu casamento. Alguém já disse, eu concordo, que casamento é igualzinho a conta bancária. Todo mundo tem conta bancária. Para que você tenha uma boa conta bancária, você precisa depositar mais do que saca. Porque se você sacar mais do que deposita, você vai ficar com saldo vermelho, vai pagar juro, seu não vai para o Serasa, você vai perder o crédito, vai ficar com o nome manchado na praça. Então tem gente que entra no casamento e ele só quer explorar, ele só quer receber, tudo é para ele, ele não investe nada, cobra sempre, nunca elogia, aí não vai funcionar. Tem gente que entra para o casamento pensando que o casamento é um jogo de tênis e não um jogo de frescobol. Você sabe que tanto o tênis quanto o frescobol tem semelhanças e dissemelhanças. A semelhança é que o tênis e o frescobol tem 2 jogadores, tem 2 raquetes, tem uma bola que vai, tem uma bola que vem. Mas no frescobol você joga com o seu parceiro, no tênis você joga com o seu rival. No tênis você joga para derrotar o outro, no frescobol você joga para ter um momento agradável com o outro. No tênis, se a pessoa te joga uma bola quadrada, você o derrota e o tira de linha. No frescobol, se a pessoa te joga uma bola quadrada, você se esforça para devolver uma bola redonda. Casamento não é tênis, casamento
é frescobol. Seu marido, sua mulher, não é seu rival. Seu marido, sua mulher são os seus parceiros. Segundo ponto, aí o investimento no cônjuge é: fique atento aos detalhes. Agora eu vou entrar em gabinete pastoral. Detalhes. Pastor Jailton, já com quantos anos pastor de ministério? 22 anos. Rômulo com quantos anos, Rômulo? 2. Vai chegar lá. Às vezes você escuta no aconselhamento pastoral e o que define as coisas são detalhes. O que derruba um casamento não são os grandes problemas, são os pequenos problemas, não acompanhados, não observados, não percebidos. E a somatória dos pequenos problemas é que gera problema. Nós chamamos isso de rotina. A rotina, a mesmice, todo dia a mesma coisa. Leva para trabalhar, leva o filho na escola, vai buscar o filho, vai pegar o filho na escola, vai da casa para a igreja, da igreja para casa, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. De repente a rotina, não tem nada novo, não tem um sorriso, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um passeio, não tem um jantar fora, não tem umas férias, não tem nada, é aquela rotina, aquela mesmice. De repente perde o brilho, perde a poesia, perde o encanto. Vocês conhecem o texto lá de Cantares? As raposinhas que devastam a vinha quando as vinhas estão em flor. Se você pega uma flor e a derruba, uma flor. Mas o que está por trás daquela flor? Um fruto. Se você destrói a flor, você acaba com o fruto. É preciso investimento. Vocês sabem que as árvores mais robustas do mundo são as sequoias. Precisa de 18 homens para abraçar uma sequoia. Elas estão na Califórnia, sobretudo. E um dia alguém foi olhar e viu uma gigante desta caída. Foram lá observar. Perceberam que os besourozinhos com cupim minaram aquela árvore, e aquela gigante foi para o chão. Às vezes casamentos sólidos são minados por cupins, por coisinhas, por miudezas, por detalhes, por coisinhas parecendo que não tem tanta importância, mas vão se juntando, vão se acumulando e a coisa acaba. Então me permita uma palavra: não deixe que o seu casamento caia na rotina. Invista no seu casamento, invista no seu cônjuge. Permita-me dizer a vocês, irmãs queridas, faça da sua casa o lugar mais aconchegante do mundo. Faça do seu lar o lugar mais gostoso para se viver. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, ele tinha um hábito, enquanto presidente, de ter reuniões até as altas horas da noite, só voltar para casa de madrugada. E os biógrafos de Abraham Lincoln dizem que ele voltava para casa de madrugada não porque gostasse de reuniões até as altas horas da madrugada, o que ele não gostava era de voltar para casa. Diz os seus biógrafos que a maior tragédia na vida de Abraham Lincoln não foi seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Ela era ranzinza demais, criava confusão demais. Às vezes ele tinha reuniões ministeriais na sua casa e ela aprontava confusão com ele, na presença dos seus ministros, jogava café quente no rosto dele. O apelido mais bonito que ela botava nele era macaco. E então ele preferia as reuniões até as altas horas da madrugada, voltar para casa. A pergunta que eu faço é: voltar para casa é a melhor parte da sua viagem? Você pode viajar o mundo inteiro. Qual é o melhor lugar do mundo? É a sua casa.
Mas qual é o ambiente que você vai encontrar? Há pouco tempo, Alberto, eu escutei uma ilustração muito engraçada de um vendedor ambulante. Hoje não tem mais vendedor ambulante, né? Mas lembra da época que o camarada botava uma mala nas costas e saía vendendo o produto dele, bater de casa em casa? Pois é, esse cara era caixeiro viajante. E um dia chegou numa sapataria para comprar um sapato, e só gente acima de 40 vai entender o que eu vou falar. Chegou o vendedor e perguntou assim: você tem sapato Vulcabras? Pensa num sapato bom, tal do Vulcabras? Todo vendedor de sapato, muito esperto, não perde o pulo. Ele olha para o pé do cara e calça 40. Vou trazer um 39, um 40 e um 41. Aí o cara botou o 39, o número dele era 41. Ficou com os dedinhos tudo enrugado. Eu falei: eu vou ficar com esse aqui. O vendedor falou: não, rapaz, mas esse aí não dá para você não. Esse é apertado, ele vai machucar você. Não, mas eu quero esse aqui mesmo. E já botou e já saiu andando com ele. Um ano depois, ele volta na mesma loja, procura o mesmo vendedor e diz: tem Vulcabras? Tem, cara, eu te conheço. O seu número é 41. Eu falei: eu quero um 39. Não, rapaz, 39 não dá para você não, mas eu quero um 39. Botou e já saiu andando. Outro ano, volta na mesma loja, procura o mesmo vendedor: tem Vulcabras? Tem, o seu número é 41. Falei: eu quero um 39. Ah, não, rapaz, você é maluco. Vai me explicar o que é isso? Eu não estou te entendendo. Por que você usa um 39, cara? Falei: mas você quer que eu explique? Mas é claro que eu quero que você me explique. Eu não estou te entendendo. Rapaz, sabe por que eu uso um 39? Porque o único alívio que eu tenho na vida é chegar em casa e tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio na vida, eu não vou ter alívio nenhum, cara. Então é por isso que eu uso 39. Dá uma olhadinha se o seu marido está usando sapato apertado. Invista no seu casamento. Faça do seu lar o melhor lugar do mundo para você viver. Mas permita-me avançar no estudo. Isso é tão importante. Não coloque os seus filhos no lugar do seu cônjuge. Eu sei, irmãos, que amor de pai e de mãe para filho é uma coisa inexplicável. Aliás, agora que eu estou tendo o privilégio de ser avô, tem uma frase muito comum que se usa por aí, que você ama neto mais do que ama filho. Eu discordo da declaração. Não tem como você amar alguém mais do que se ama filho e filha. É diferente o amor, mas mais é impossível. É diferente. Por quê? Porque avô não tem o compromisso de educar. Avô curte. Avô desfruta. Avô às vezes estraga também, né? Porque pai e mãe tem o papel de educar, dizer não. E quando o avô e a avó quebra esse pacto e dá o que o menino não pode para agradar, porque é neto, está de certa forma laborando contra a formação desse menino. Bom, mas toda vez que marido e mulher tenta recompensar a relação conjugal, concentrando-se nos filhos, labora em grande erro. Talvez pudéssemos trazer à memória aqui a história de Isaac e Rebeca. A Bíblia chega a ponto de dizer que o Isaac preferia o Esaú e a Rebeca preferia o Jacó. O que conseguiram com isso? Botar os meninos em tensão e em conflito. Porque prestem muita atenção nisso. Os filhos são espertos. E eles sabem se aproveitar dessas brechas que os pais dão. Então, por favor, não compare um filho com o outro. Cada filho é um universo único. Por exemplo, você pode exigir dos seus filhos o mesmo empenho, mas você não pode exigir dos seus filhos o mesmo desempenho. Ilustrando,
Um filho não estudou nada, chega na prova, tira 10. O outro passou a noite estudando, chega na prova, tira 7. Você pode exigir o mesmo empenho, mas o mesmo desempenho não, porque são diferentes. São diferentes. Um parece que está dormindo, as informações estão todas lá, fresquinhas na cabeça. Ele escutou, não precisa nem escrever, já sabe. O outro, coitado, precisa ralar muito e muito. Então, se você, não, mas seu filho, você tem que ser igual ao seu irmão, tirou 10, você tem que tirar 10 também. Não vai exigir isso, porque não dá certo. Você vai sobrecarregar demais um e aliviar demais para o outro. Tem filho que basta você olhar, ele já entendeu. Tem outro que você grita, você tem que desenhar para ele entender. Então são diferentes. Agora, quando um pai passa a ter preferência por um filho, por causa disso ou daquilo outro, e compara um com o outro para exaltar um e humilhar o outro, essa família está debaixo de grandes riscos de ter um grande problema. Então, não coloque seus filhos no lugar de seu cônjuge. O maior e melhor presente que você pode dar para os seus filhos é cuidando do seu marido, é cuidando da sua mulher. Não há melhor coisa para um filho que ver os pais bem casados, cuidando um do outro com carinho e afeto. Por outro lado, não tem peso emocional maior que um filho crescer e ver hostilidade dentro de casa entre pai e mãe. Outra coisa que eu destaco aqui, isso é solidíssimo: não há fase segura no casamento. Lá atrás se dizia o seguinte: passou os 7 anos de prova, agora vai dar tudo certo. Não existe isso. E eu estou linkando isso com o ponto primeiro, do não colocar os filhos no lugar dos pais, porque tem casal que compensa a fraqueza da relação conjugal nos filhos. Só que filho tem prazo de sair de casa. Uma hora ou outra ele vai bater asas do ninho. E quando o filho bate asas do ninho e ficam os dois, a relação não estava cimentada nos dois e sim nos filhos, um olha para o outro e diz: quem é você? Às vezes está dormindo com um estranho, para não dizer que está dormindo com o inimigo. Você sabia que o índice de divórcio na terceira idade tem crescido acima de 50% aqui no Brasil? Na terceira idade. Por quê? Porque muitos pais compensaram a relação por causa dos filhos, mas na hora que os filhos vão embora, eles não têm base nenhuma para continuarem. Eu conheci uma mulher que fez uma festa de arromba, 50 anos de casado, bodas de ouro, terminou a festa com uma balinha, rachou fora de casa. Por quê? Porque a relação não estava cimentada no cônjuge, e sim nos filhos. Terceiro ponto que eu gostaria de abordar. Então, invista na sua vida espiritual, invista no seu cônjuge. Terceiro agora, invista na proteção de seu casamento. Não tem casamento blindado. Nós vivemos num mundo exposto a muitos perigos. E a primeira coisa que eu quero destacar é o chamado mito da grama mais verde. Quem já leu esse livro, Mito da Grama Mais Verde, de Alan Peterson? Leia esse livro, por favor. É um livraço. Um livraço. E ele diz o seguinte: isso é nosso, ser humano. Nós temos a tendência de pensar que o que o outro tem é melhor daquilo que o que nós temos. O cônjuge do vizinho anda mais bem vestido. O filho do vizinho é mais educado. A casa do vizinho é mais bonita. A família do vizinho é mais unida. Aí de repente a gente começa a espichar o pescoço e olhar por cima do muro para ver a grama do vizinho mais verde. Mas isso é miragem. É miragem.
Então, o papel não é você achar que a grama do vizinho está mais verde que a sua e cobiçá-la. A solução é: melhore a grama do lado de cá do muro. Porque tem gente que, ao perceber que o casamento está vulnerabilizado, para proteger o casamento, levanta cercas mais altas e não vai resolver. Porque isso vai levar o quê? A controle, a fiscalização. Uma linguagem bem brasileira, colocar o outro debaixo do balaia. Ou uma linguagem mais moderna, usar o controle remoto. Outro chegou ao ponto de contratar um detetive. Bom, não é a solução. Melhore a relação. Porque se isso for desenvolvido, vai gerar o que nós chamamos de ciúmes. E ciúme é uma doença. A pessoa ciumenta vê o que não existe. A pessoa ciumenta aumenta o que existe. A pessoa ciumenta procura o que não quer achar. Então a solução é: invista no seu casamento. Mas invista em coisas talvez tão simples. Por exemplo, a maneira de você se vestir. Tem gente que não, eu posso vestir de qualquer jeito. Permita-me dizer isso, eu estou sendo muito franco aqui. Vocês sabem, o homem é despertado pelo que vê. Não é culpa dele, não. Deus fez assim. O homem vê, o homem nota, o homem observa. Ele é atraído pelo olhar. Então imagine o camarada chega em casa, a mulher está com uns bob na cabeça, parece um disco voador. Ou imagine a mulher que vai para a cama para dormir com a camiseta do político que foi derrotado na eleição passada. Ou a mulher vai dormir com um cidadão que o pijama dele parece a lista de Schindler. Mas não vai rolar. Ah, mas é meu marido. Não, meu filho, calma. Você precisa continuar atraindo o seu marido. Você precisa continuar atraindo a sua mulher depois de casado, dentro de casa. Se você não se cuidar, esse marido e essa mulher bota o pé na rua. Está vendo gente bonita, gente elegante, gente cheirosa, gente isso, gente aquilo, que vai galantear. Então, quando você cuida desses detalhes, você está protegendo a sua relação conjugal. Porque há mitos, por exemplo: se meu cônjuge me ama, nunca vai esperar que eu mude. Pô, isso é mito. Não, seu cônjuge espera que você mude, sim, e para melhor. Todos nós estamos num processo de crescimento, de santificação, de glória em glória, na imagem de Cristo. Então, hoje você tem que ser um marido melhor que foi ontem. Hoje você tem que ser uma mulher melhor que foi ontem. Hoje nós precisamos ser pais melhor do que fomos ontem. Outro mito: meu cônjuge, se meu cônjuge me ama, nunca vai ser atraído por outra pessoa. Mito. Vai sim, se você não se cuidar. Então é fundamental que essas coisas estejam claras no nosso coração, para que a gente não crie expectativas irreais, para que a gente não gere desconfianças ou caia na rotina da mesmice e descuide da relação conjugal. Outra coisa importante a dizer: o mito de que o divórcio é a solução para um casamento em crise. É claro que tem casamento em crise. É claro que tem situações irremediáveis humanamente falando. É claro que há situações onde o divórcio pode ser a libertação de alguém que está num cativeiro de fato. E é por isso que, muito embora a Bíblia nos ensine que Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio. Divórcio é um instituto humano.
Deus não ordena o divórcio, Deus tolera o divórcio, Deus permite o divórcio, em ocasiões ou circunstâncias específicas. Mas a ideia de que se o casamento não está bom, vou sair dele para uma segunda relação, para uma terceira relação, para uma quarta relação, não é a solução do problema. Notinha de rodapé. Eu tinha, pastor Jailton, um grande preconceito, complexo de inferioridade, melhor dizendo, quando eu pegava um livro de um autor americano. Muito preconceito, viu, Felipe? Eu via lá o camarada, citava 500 obras no livro. Eu falei, meu Deus, eu acho que nós somos fracos demais, nós somos pequenos demais. Não é possível um negócio desse. Como é que o cara vai citar 500 obras num livro de 300 páginas? Até o dia que, estando por lá, fui descobrir algumas coisas. Primeiro, você chega numa biblioteca, e isso lá no ano 2000, e hoje é outra coisa. Você chegava numa biblioteca, em meia hora você sabia tudo que tinha naquela biblioteca sobre o assunto que você estava pesquisando. Segundo, você tem revistas e periódicos especializados em tudo, em qualquer área que você quiser. Então você chega e pega lá 30 obras, com artigos bem focados no tema que você está querendo pesquisar. Naquele artigo de 30 páginas, o cara cita 200 pessoas. Aí você chega e xeroca lá 1000 páginas daqueles artigos, de diversos artigos. Não tem nenhum problema de você citar 500 fontes num livro de 300 páginas. E então, lá no ano 2000, eu fui escrever um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. Tem estatística para tudo. E uma das estatísticas que eu notei lá naquela ocasião é que 70% das pessoas que se divorciam, 70%, e casam de novo, descobrem que 10 anos depois, o segundo casamento foi pior do que o primeiro. É claro que tem 30% que percebe que foi melhor, mas 70% percebem que o problema não era a pessoa, era a relação equivocada que precisava ser melhorada com aquela pessoa. Então nunca pense, ou quase nunca pense, que o divórcio vai ser a saída, vai ser a solução. Exemplo que eu dei foi lá de Quacisabã. Eu não sei se eu fosse o pastor Ernest Stillings, se eu teria dado aquele conselho para aquela mulher. Confesso que eu não sei. Mas o que Deus fez foi além do que é humanamente esperado. Bom, quarto ponto. Em vista da comunicação de seu casamento. Eu gosto desse ponto, irmãos, por uma razão simples. A Bíblia é expressamente clara em dizer em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, dela come do seu fruto. Sabe o que significa isso? Você pode dar vida a um casamento, ou você pode matar um casamento, dependendo da maneira como você se comunica. E você se comunica com palavras, você se comunica com gestos, você se comunica com silêncio, você se comunica com olhar, você se comunica franzindo ou não franzindo a testa. Você é uma máquina de comunicação. Agora, dependendo da maneira como você se comunica dentro de casa, você vai dar vida ou você vai matar o seu relacionamento. Cantares 4:7 diz assim, o homem falando para sua amada: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Eu fico olhando esse texto pensando assim, bom, esse cara deve morar na lua. Deve morar na lua. Porque eu pergunto a vocês, tem alguém sem defeito? Você pode me dar o CPF dela? Daria para a gente fazer um curso lá com ela? Ora, mas se não tem ninguém sem defeito, porque depois de Adão e Eva pecaram no Éden, não tem ninguém sem defeito. Por que ele disse isso? Tu és toda formosa, querida minha, em ti melhorar os pontos fracos.
Agora veja você que ele está elogiando a sua mulher, não para os amigos. Está olhando para ela e diz: você é toda formosa. Porque não basta elogiar o marido, elogiar a esposa para os amigos, para as amigas, lá no salão de cabeleireiro, ou lá na quadra de futebol. Você tem que falar isso para ela. Agora, escute isso. Se você não elogiar sua mulher, se você não elogiar seu marido, alguém vai elogiar. Pode ter certeza. A pergunta é: a quem você gostaria que elogiasse a sua mulher? Você ou outra pessoa? Por favor, não compare sua mulher nem seu marido com outra pessoa, para diminuir seu cônjuge. Lá em Provérbios 31 diz: há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. Porque tem gente também pedante. Você conhece gente pedante? Gente pedante, só ele tem virtude, só a mulher dele é bonita. Aliás, tem algumas frases que nós não devíamos usar, não soam bem. Minha mulher é a mulher mais bonita do mundo. Falei: não é, gente, todo mundo sabe que não é. Ué, você enxerga. Então não precisa desse elogio exagerado assim também, não, né? Meu marido é a quinta beleza do universo, mas todo mundo está vendo que não é, ué. Então não faça seu cônjuge passar constrangimento. Todo mundo tem espelho em casa. Agora, às vezes as pessoas querem machucar as outras com críticas desajeitadas. É uma coisa muito engraçada, mas todos vocês conhecem pelo menos a história de Winston Churchill. Foi o grande primeiro-ministro da Inglaterra no período mais crítico da sua história, na Segunda Guerra Mundial. Tinha uma mulher muito rica em Londres que odiava Winston Churchill. Não sabe se um amor meio estranho que ela sentia por ele, ou ele não dava tanta atenção para ela, e ela não perdia ocasião para massacrá-lo em público. Um dia ela ousa mandar uma carta para Winston Churchill para expor a sua aversão por ele. Disse: se você fosse meu marido, eu botava arsênico no seu chá para você morrer. Ele respondeu para ela: se você fosse minha mulher, eu tomava o chá. Paulada que vai, paulada que vem, né? Chumbo trocado não dói tanto. Então, é fundamental que nesse processo da comunicação nós sejamos amáveis no trato. E aqui eu gostaria de trazer um princípio que é bíblico e eu encerro com ele. É o princípio de Tiago 1,19. O que está escrito lá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o tripé da boa comunicação. Olha como Deus nos fez. Deus nos fez com duas conchas acústicas externas, apenas uma língua muralhada de dentes, para nos ensinar: escute mais, fale menos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais nós avançamos na tecnologia da comunicação, mais nós damos marcha ré na comunicação. As pessoas não conversam mais hoje. E eu fico aborrecido quando eu vou fazer uma visita pastoral, a televisão está ligada na sala e a televisão não é desligada. Você tem que pedir para desligar a televisão, para você pelo menos orar. Você vai para uma festa, qualquer que seja ela, de criança a adulto, tem uma música altíssima, que você tem que gritar com a pessoa do seu lado para você escutar, para a pessoa te escutar. Nós não estamos mais comunicando. Nós não suportamos o silêncio. Não suportamos o silêncio. Você entra num restaurante, seja ele médio ou chique, ou
um restaurante para comer cachorro quente, tem 4 pessoas à mesa, elas não estão conversando, cada um no seu smartphone. Então, as pessoas estão hoje lotando os divãs, porque não tem espaço em casa para escutar, para ser ouvido. Às vezes os filhos querem falar com os pais não querem ouvir os filhos. Aquele menino chegou em casa e disse: papai, pode me ajudar aqui nesse exercício de casa aqui que a professora passou, não estou entendendo isso aqui. Ô meu filho, liga para o seu coleguinha, liga para o seu professor. Tem tempo não, agora não, agora estou escutando o jornal. Para não dizer que tem gente, até homem barbudo, que assiste até novela hoje. É triste, é vergonhoso, mas tem. E gente crente. Mas pastor, é a novela do Sansão, é a novela do Davi, é a história toda maluquinha lá, que às vezes a pessoa bota um monte de coisa que não tem na Bíblia, distorce os fatos, o cara acredita naquilo que a Bíblia não lê. Então preste atenção. Pronto para ouvir. Agora a palavra pronto no grego, sabe qual é a palavra? É a palavra taxis. De onde vem a palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? Hoje tem Uber também. É um carro de serviço que atende você na hora que você chama. Você está indo para o aeroporto, chamou o taxista. Não, daqui a meia hora eu te pego. Daqui a meia hora não, daqui a hora eu tenho que estar lá no aeroporto. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. Eu não sei quanto a vocês, mas via de regra nós não nos arrependemos facilmente do que não falamos. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Diz que se você ficar calado, alguém pode achar que você é tolo, mas se você abrir a boca, já não tem mais dúvida. Fala menos, você vai errar menos. E a palavra tardio para falar, a palavra tardio no grego é a palavra bradis, que significa lento, devagar, quase parando. Aquela pessoa que tem um raciocínio devagarzinho, você conta uma piada para ele, ele vai rir daqui a meia hora. Então conte até 10 antes de falar. Eu, por exemplo, se eu ficar irritado e falar irritado, eu perco a razão, porque eu falo o que eu não queria falar, eu falo da forma que não poderia falar, e acabo machucando a pessoa que talvez eu mais amo. Tardio para falar. Finalmente, tardio para se irar. Eu não vou nem perguntar se você já ficou irritado com a sua mulher ou com o seu marido, porque também não acredito, pastor, naquela ideia da pessoa dizer o seguinte: eu sou casada há 50 e tantos anos, nunca eu fiquei chateado com a minha mulher. Deve ser um anjo disfarçado entre nós, porque gente não pode ser. De repente é anjo, a gente não sabe. Então não é se, é quando. É quando. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha nisso? Tardio para se irar. Eu fui visitar o Museu Dr. Billy Graham, lá em Charlotte, Carolina do Norte, no ano que a dona Ruth morreu. E tem muitas histórias bonitas, engraçadas, do casal. Mas a que mais me chamou a atenção foi que o Dr. Billy Graham, você sabe disso, viajou o mundo todo pregando. Passava meses fora de casa, nas suas itinerâncias de pregações em estádios, em praças. Em outras palavras, quem criou os meninos foi Dona Ruth. Quem ralou para criar os meninos foi Dona Ruth. E aí um dia alguém, tentando jogar um contra o outro, perguntou assim: Dona Ruth, nessa lida toda, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei,
A vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Não chega tanto, né? Tardio para se irar. Se você investir, você vai colher. Você colhe o que você planta. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta respeito, colhe respeito. Quem planta amizade, colhe amizade. Quem planta afeto, colhe afeto. A minha oração é que Deus nos ajude a sermos uma pessoa melhor, a termos um casamento melhor. Livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza, nesta passagem. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e de Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles.
Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar e te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atira da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem feito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido o servo de Davi e Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou, e dispondo-se, cavalgou um jumento, com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Eu quero meditar hoje com vocês sobre o tema: tenha pressa para salvar a sua família.
Nenhum de nós aqui, honestamente falando, tem uma família perfeita. É isso mesmo? Alguém aqui tem uma família perfeita? Pode dar o endereço? Se tem, você é uma exceção da humanidade. Então nenhum de nós aqui está fora do alcance desta mensagem. Há famílias muito complicadas, mas muito complicadas. Certa feita eu escutei a seguinte historiazinha: 3 moças chegaram no inferno, horrorizadas com a situação. Uma pegou o telefone, ligou para a mãe e falou 1 hora, lamentos, queixas, reclamações. Quando foi pagar a ligação telefônica, R$2.000. R$2.000. A segunda falou mais tempo, falou 2 horas, chorou, reclamou, lamentou. A hora que foi pagar a conta, R$4.000. A terceira falou o dobro das 2 primeiras. Falou, reclamou, falou palavrão, falou tanta coisa. Quando foi pagar a conta, o telefonista disse: não, é de graça, não tem nada para pagar não. Mas como não? As outras falaram menos que eu, pagaram tanto assim? Não, é que ligação local aqui é de graça. A casa dela era o próprio inferno. Aqui nós estamos diante de uma situação muito complexa. O contexto aqui é que Samuel acabara de morrer. Saul está numa empreitada contumaz para matar Davi. Davi não tem para onde fugir mais, nem para desertos, nem para cidades, nem para cavernas. E agora Davi está no deserto de Maom. Ali tem um fazendeiro, maior fazendeiro da região. A Bíblia diz que ele era um camarada muito aquinhoado, muito abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E Davi ficou lá nesse deserto, junto com os funcionários dessa fazenda, servindo de muro protetor, para que nenhum terrorista do deserto atacasse esse fazendeiro, ou roubasse suas cabras ou suas ovelhas. E um dia, sabendo que esse fazendeiro Nabal estava tosqueando as ovelhas, Davi escolhe 10 moços para ir à casa de Nabal, falando para Nabal do que ele atendeu aos seus servos, de como cuidou dos seus rebanhos naquele deserto, para que nenhum agravo lhe acontecesse. E Davi, que vivia fugindo do sogro para aqui, para ali, para acolá, sem recursos, sem alimentos, mandou um pedido: olha, o que você tiver na sua mão, nos ajude, dê uma oferta para a gente, nós precisamos de socorro. E quando Nabal escuta essa conversa, esses 10 emissários de Davi, desbarata com eles, maltrata-os, afronta-os, e ainda insolentemente pergunta: mas quem é esse Davi, esse filho de Jessé? É um rebelde que deve ter abandonado o seu senhor e maltratou os emissários de Davi. Eles retornam a Davi, dão um relatório. O Davi, que já era a essas alturas um homem guerreiro, juntou do seu exército, que eram formados de 600 homens, deixou 200 guardando a bagagem, pegou 400 homens, cada um bota a sua espada, e saíram nessa marcha, com sangue nos olhos, com faca nos dentes, com o seguinte propósito: não vai sobrar ninguém da casa do Nabal, nós vamos matar todo mundo do sexo masculino. E saiu nessa empreitada, quando um jovem, funcionário de Nabal, disse para Abigail: olha, Abigail, a situação está ruim, a família sua vai ser dizimada, vai ser liquidada. O seu marido destratou os emissários de Davi, e ele foi muito ingrato, porque esses homens nos ajudaram, nos protegeram. Então faça alguma coisa, porque o seu marido é incomunicável, ele é um filho de Belial, ninguém consegue falar com ele. Se tem que fazer uma coisa, faça logo. Diz a Bíblia que Abigail, sem falar com o marido, sábia e discretamente, montou uma estratégia
colocando em cima de jumentos muita comida, muita provisão, e partiu para encontrar Davi e abortar aquela missão assassina. E é no caminho que ela encontra, e ela então se humilha, e ela então faz um discurso de sabedoria e graça, e ela apaga a fúria do rei Davi, e ela aplaca a ira de um exército de homens com espada na mão para matar, e ela reverte a situação e salva a sua família. Quando ela retorna, o maridão era filho de Belial, incomunicável, está fazendo uma festa de rei sem ser rei, completamente embriagado. E ela não fala nada para ele naquele dia. No outro dia, quando ele já estava livre do álcool, ela conta para ele que a morte estava lavrada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas isso foi interrompido, e diz a Bíblia que o coração dele se petrificou, como se fosse um ataque cardíaco, e ele não se arrependeu. 10 dias depois, Deus mesmo mata, e a mulher que ele não valorizou, foi convidada por Davi para ser sua esposa, e ele que não deu um cabrito sequer para Davi, agora tem que, sem saber, porque estava morto, toda a fazenda, todos os rebanhos agora vão pertencer a Davi, porque Davi vai casar com a viúva. É uma cena interessante, que tem para nós aqui algumas lições que passo a considerar. A primeira lição que eu passo a considerar é que esse casamento era um casamento que tinha tudo para dar certo. Por que esse casamento tinha tudo para dar certo? Primeiro, porque esse marido procedia de uma família nobre e piedosa. Veja comigo o versículo 3b, que diz que ele era da casa de Calebe. Calebe foi um dos 12 espias fiéis a Deus, que entrou na terra prometida, gente de Deus, gente piedosa. E aqui tem um grande risco, irmãos, é de que possa existir um tronco podre de uma raiz boa, alguém cuja família é piedosa, mas se desvia, se afasta dos princípios, corrompe os valores, joga fora o legado, estraga a sua vida e a sua família para frente. Segundo, Nabal possui uma esposa maravilhosa. Olha o verso 3 comigo. Está escrito que Abigail, a sua mulher, era sensata e formosa. Agora preste atenção, ela não era formosa e sensata não, ela era sensata e formosa. Em outras palavras, primeiro caráter, primeiro beleza interior, depois beleza exterior. Ela era uma mulher sensata, sóbria, sábia, humilde, corajosa, temente a Deus e mais, muito bonita. Esse homem, além de vir de uma família boa, tinha se casado com uma mulher maravilhosa. Mas em terceiro lugar, notem comigo o versículo 2, este homem era abastado, era rico, era o maior fazendeiro do deserto de Maom. Ou seja, ele vinha de uma boa família, ele tinha uma boa esposa, e ele tinha muitas propriedades, muito dinheiro. Ele era um homem rico, diríamos nós que para os padrões ocidentais, tinha tudo para ser uma pessoa muito feliz, constituiu uma família muito feliz. No entanto, esse homem jogou tudo fora e perdeu a bênção de ter um lar bem-aventurado. Mas em segundo lugar, veja comigo que esse homem desperdiça suas oportunidades. A primeira coisa que a Bíblia diz é que esse camarada era difícil de comunicação. O versículo 3 diz que o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Tem gente que é dura demais com os de casa, mas é polido com os de fora. Em casa é no tranco, é no tapa, é no grito. Fora de casa mantém a pose. Mas esse não, esse era duro no trato em todo o tempo. Era casca grossa, era lixa grossa. Esse homem, conforme você pode perceber,
comigo no verso 25, ele tinha um temperamento insuportável, porque a própria mulher tem que admitir, porque o que significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, é um camarada maluco, quem fica perto dele adoece. Terceiro, esse homem é avarento. O versículo 14 nos informa algo impressionante. Aliás, versículo 11, olha aí: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vem. Note que a palavra meu predomina. Avarento, ele tem para ele, não distribui nada, não dá nada, não compartilha nada. É alguém que é amante do dinheiro. Mas mais do que isso, esse cidadão é ingrato. O versículo de número 21, veja você comigo, na parte final: ele me pagou mal por bem. Ele recebeu benefícios de Davi. Davi protegeu os rebanhos dele, protegeu os funcionários dele, e agora, quando Davi precisa de uma ajuda concreta, real, ele nega essa ajuda. Ingrato. Mas mais do que isso, esse homem é um homem que tem mania de grandeza. Olha o versículo 36 comigo: eis que ele fazia em casa um banquete, com um banquete de rei. Ô gente, uma coisa é ser rico, outra coisa é, usando a riqueza, ainda achar que é mais do que é. Porque banquete de rei é banquete de rei. Ele está querendo impressionar. Os banquetes dele não era para se aproveitar, era para se expor, para dizer: eu sou maior que de fato sou. Exibicionista, fanfarrão. Mas mais do que isso, diz o texto no versículo 36 ainda, que ele estava muito embriagado. Ele era um cidadão completamente fora do controle emocional, mental, para tomar decisões, vencido pelo álcool. Pois bem, o que acontece com isso? Esse camarada tinha tudo para ter uma família feliz, mas estragou tudo, arrebentou com tudo. Primeiro, porque o dinheiro não é suficiente para fazer ninguém feliz. Segundo, porque onde não tem comunicação saudável, a família se arrebenta. Terceiro, porque onde tem, meus amados irmãos, ingratidão, injustiça, aí a bênção de Deus não vem. Não vem. E quarto, porque onde a bebedeira está presente, a lucidez vai embora. E hoje o álcool tem sido um destruidor de casamentos e de famílias. Eu acho que todos vocês conhecem a famosa lenda árabe acerca da parreira de uva. E essa lenda diz que Satanás regou a parreira com o sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando a pessoa começa a beber, ela se sente forte como um leão. Depois, ela acha que ela é bonita como um pavão. Depois, numa outra fase, já começa a fazer macaquice. E termina essa fase na lama, no chiqueiro, como um porco. Quantas pessoas destruídas no mundo de hoje com o álcool? Responsável por 50% dos acidentes de trânsito, dos crimes passionais. Porque muitas famílias destruídas por isso. Pois bem, diante dessa cena, meus amados irmãos, o que fazer para salvar uma família dessa? Hoje de manhã nós falamos sobre as mães, até que ponto elas influenciam os seus filhos, mas até que ponto uma mulher influencia a sua casa, o destino da sua família. E aqui vamos ver o retrato de Abigail.
E a primeira coisa que nós aprendemos sobre essa mulher é que ela é formosa, por dentro e por fora. A segunda coisa que nós aprendemos dessa mulher, à luz do versículo 14, e você pode conferir isso comigo, ela é uma mulher acessível à comunicação. Veja você, nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Por que esse rapaz, esse empregado da fazenda, foi conversar com Abigail? Por que não foi direto a Nabal? Ele sabia que Nabal não tinha capacidade de administrar aquela crise, de resolver aquele problema, que contando esse fato para ele, o problema se agravaria. Mas ele vai a quem? Abigail. Ela tem acesso, ela é comunicável, ela é sensata, ela é sábia, ela vai ter um plano para salvar a família de um desastre. A Bíblia diz que ela é sábia. Verso 18 define isso. Então, logo em seguida essa comunicação, então Abigail tomou a toda pressa uma provisão abundante para suprir a necessidade do exército de Davi. Se você conferir comigo o versículo de número 24, lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita-te falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Daqui a pouquinho essa mulher é conselheira do rei, essa mulher aplaca a ira de um exército, essa mulher reverte um quadro de sentença de morte sobre a sua família. Sabedoria. Mais do que isso, essa mulher, ela é temente a Deus. Versículo 32, Davi reconhece isso: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Versículo 33, bendita a tua prudência, e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Meus amados irmãos, para salvar a família, é preciso ter prudência, sabedoria, pressa, temor a Deus. Então, dito isto, eu gostaria de tirar daqui algumas lições para o nosso ensino nesta noite. Em primeiro lugar, na hora da crise, não se pode negar o princípio da fidelidade conjugal. Olha comigo o versículo 36, por favor. Você pode ler o verso 33 em voz alta comigo? Toda a igreja, por favor, vamos juntos? Voltou Abigail a Nabal. Só até aqui. Pense em você agora como um conselheiro matrimonial. Chega a dona Abigail. Ela diz: meu marido é filho de Belial, é filho do demônio. Meu marido é rude, casca grossa, não trata bem ninguém. Meu marido é um farrista. Meu marido é um camarada que quer ser mais do que é. Ele dá festa de rei sem ser rei. Meu marido fica chapado, bêbado ao extremo. Você, que conselho daria a dona Abigail? Ah, minha filha, larga esse homem, você está doida? Larga esse cara, larga esse traste, abandona esse homem, arruma outro, recomeça a vida. Dá futuro não. Você concorda comigo que a maioria dos conselhos que a dona Abigail receberia seria nessa direção? Deixa eu fazer outra pergunta. Agora você, mulher, se coloca no lugar da dona Abigail. Você voltaria para casa tendo um maridão desse? Numa crise dessa? Olha o que o texto diz: voltou Abigail a Nabal. Voltou Abigail a Nabal.
Tem muita gente hoje que, diante de uma crise muito menor, começa a negociar seus princípios, começa a negociar seus valores, começa a abandonar princípios e valores. As novelas de hoje diriam a Abigail: olha, você deve arranjar outro homem. A sociedade contemporânea diz: olha, você tem que ter um caso extraconjugal para suprir suas necessidades. Mas a Bíblia diz: Abigail voltou a Nabal. Princípios não se negociam. Não é a crise que define, são os valores de Deus que permanecem. Segunda lição que nós podemos aprender: na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Meus irmãos, um dos grandes problemas nossos é a lerdeza. Remissos, lentos demais. O problema está aí, o problema está surgindo, o problema está aparecendo, o problema está mostrando a sua carranca, e a gente faz de conta que ele não existe, não quer acreditar que ele existe, ou adia a solução dele. Vamos dar uma olhadinha nos textos para ver como é que ela teve pressa. Aqui no texto há 4 versículos que mostram a pressa de Abigail. Primeiro lugar, versículo 18, confira aí comigo. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, e ela começa a descrever o que ela levou nos jumentos como presente para Davi e os seus homens. A toda pressa. Agora olha o verso 23 comigo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Eu acho que ela deu uma esporada no jumento, falou: vamos embora, corre, né? Pressa para encontrar com o homem, para resolver o problema. Terceiro texto, verso 34, olha aí. Porque, agora é Davi que está falando para ela: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. O cara falou para ela, falou: Abigail, o negócio é grave, é sério, você tem que fazer alguma coisa, e fazer rápido. Não, amanhã a gente resolve isso. Hoje tem festa aqui em casa, meu marido está dando um churrasco, tem muitos convidados, e eu estou precisando cuidar aqui dos nossos convidados. Hoje não dá, amanhã a gente pensa nisso. Amanhã seria tarde demais. Naquela noite o Davi estava vindo com 400 homens armados para matar Nabal, para matar os homens, os meninos, todo o sexo masculino da casa de Nabal. Uma tragédia, uma chacina teria acontecido. Pressa. Olha o verso 42. Agora o problema já está resolvido. O maridão não quis ouvir Deus, não quis saber da repreensão, e o próprio Deus o matou. Agora o Davi manda um recado lá, falou: eu quero que você venha para ser minha esposa. 42. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças até encontrar Davi. Uma mulher que tem o quê? Pressa. Eu pergunto a você nesta noite: você tem tido pressa para socorrer sua família, para ajudar a sua família, para ver sua família salva? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que não teve pressa, chamado Eli. Ele viu os problemas acontecendo debaixo da barba dele, dos olhos dele. Seus filhos ele não corrigiu, ele não exortou, e os filhos morreram. E porque ele não exortou seus filhos, 30.000 homens morreram. Só no segundo período, porque no primeiro foram 4.000, 34.000 pessoas morreram, porque um pai não teve pressa para acertar os problemas da sua casa. Terceira lição que nós aprendemos com Abigail: na hora da crise, é preciso ter uma postura humilde. Olha comigo os versos 23 e 24, por favor. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés. Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Ela poderia ter chegado, mulher de fazendeiro, tinha um certo poder. Falou: olha,
Eu vim aqui, Davi, e eu estou vendo você armado, com seus homens armados, eu quero que você vá lá e dê uma boa coça no meu marido, que ele merece. Aquele cara está passando dos limites. Aliás, eu não estou aguentando mais. Ou ela poderia falar: que é isso, Davi? Rapaz, você é o futuro rei de Israel, você é rei, Deus constituiu você um príncipe, você tem uma casa que vai permanecer, ou seja, Deus vai te dar uma dinastia permanente. Você, rapaz, com 400 homens para guerrear com um homem só bêbado, que é isso? Que exagero! Põe isso no seu lugar, Davi, recompõe esse homem. Não, ela não foi nem fazendo discurso, nem exibindo uma espécie de correção a Davi. Ela vai humildemente, ela se prostra, ela inclina até o chão, e ela diz: olha, põe a culpa sobre mim. Ela está saindo em defesa de um marido que não merece ser defendido, mas é o seu marido. Seu marido não pode não ser o melhor homem, mas é o seu marido. Sua mulher pode não ser a melhor mulher, mas é a sua mulher. Seus filhos podem não ser os melhores filhos, mas são os seus filhos. Sua família não é perfeita, mas é a sua família. Lute por ela. Lute por ela, tenha pressa para salvar a sua família. Quarta lição, nós aprendemos com Abigail: na hora da crise, é preciso ter uma atitude de sabedoria, discrição e prudência. Olha o verso de número 33 comigo, por gentileza. Olha o que Davi disse para ela. Pode ler o verso 33 com voz bem alta. Vamos ler o 32 e o 33 juntos? Toda a igreja comigo? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Davi está reconhecendo uma coisa: se Abigail não tivesse abortado a missão assassina que estava no coração dele, o reinado dele estaria maculado, as mãos dele estariam manchadas de sangue inocente. Isso seria uma mácula no seu governo. E Deus usou uma mulher, com a sensatez dela, para impedir uma tragédia, uma chacina. Veja você que na hora das dificuldades da família, foi Abigail que foi procurada. Então me permita uma perguntinha aqui: quando a coisa pega lá na sua casa, quando a crise chega, quem as pessoas procuram para resolver o problema? Você é uma pessoa acessível? Você é uma pessoa comunicável? Você tem sabedoria? Você tem urgência, humildade para resolver o problema? Agora notem vocês, por gentileza comigo, nos versículos 18 e 19. Aliás, lá no versículo 19, na parte final, na medida que ela está tomando, porque a ordem é: olha, considera o que hás de fazer, porque já o mal está decretado. E aí o versículo 19, a parte B, diz assim: porém nada disse ela a seu marido Nabal. Nós chamamos isso de prudência e de discrição. Imagine se Abigail não fosse uma mulher sábia. O que ela faria? Ela ia quebrar o pau com ele. Falei: rapaz, você é irresponsável, né? Coisa está pegando para nossa casa, você está dando churrasco para os outros, está fazendo banquete, está bebendo. Ela teria arrebentado com ele e destruído a sua família. Então tem hora que você deve confrontar, tem hora que você tem que agir. E tem hora que você fala para a pessoa, tem hora que você não fala. Tem hora que o silêncio é o discurso mais eloquente que você pode fazer na vida.
Ela não falou nada com ele, nem na ida e nem na volta. Que quando ela volta com o problema resolvido, o maridão está bêbado, tendo o reinado de Davi, dizendo como Deus o escolhera e como Deus haveria de firmar a sua casa, a sua dinastia, e ele, rei, tinha que cuidar da imagem deste reino que viera das próprias mãos de Deus, e ele não podia agir como um homem vingativo. Aqui é uma conselheira do rei. E mais, o que ela demonstra mais? O problema do seu marido foi avareza. Eu não vou pegar das minhas ovelhas, das minhas reses que eu imolei para mim, para os meus homens, e dar para quem eu nem sei quem é. E ele sabe quem é assim. Está humilhando Davi. A mulher faz o contrário. Agora eu peço que você veja comigo, por gentileza, por ele, só para ele. Isso era Nabal, mas Abigail não. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tem que aprender a ser generoso. Se Deus dá para nós mais do que nós precisamos, vamos repartir com quem não tem. Não vamos fechar a nossa casa, a nossa porta, a nossa mão, o nosso bolso, quando alguém de fato necessitado nos pede um socorro. E não é o supérfluo, é para comer, é para sobreviver. Mais do que isso, essa mulher se põe na brecha como pacificadora. Olha comigo, por gentileza, o verso 26. Verso 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal seja os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Ela está sendo o agente, o instrumento, mas quem está fazendo o rei parar de pensar em morte, não é ela, é o Senhor. Mas notem vocês ainda, no verso 28, o que está escrito: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela não está acalmando só agora não, ela está acalmando para o futuro. Ela é o quê? Uma pacificadora. Qual o resultado desta industriosa orientação que ela dá ao rei? O resultado está aqui. Ela é elogiada no verso 33, benditas seja a tua prudência e bendita seja tu mesma. Deus é exaltado, versículo 32, então Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel. Terceiro, o mal é estancado, no verso 33, que hoje me impediu, me tolheu de derramar sangue. E quarto, a paz é estabelecida, no verso 35, Davi disse: sobe em paz a tua casa. Uma tragédia é evitada por uma mulher que age com sabedoria. Então, eu quero já fechar para dizer para você três coisas. Primeiro, na hora da crise, é preciso colocar sua confiança em Deus. Versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido. Em quem ela está confiando para resolver o problema? O Senhor. Ela poderia confiar no dinheiro dela. Ela era esposa do maior fazendeiro da região. E disse: olha, Davi, se você abortar essa missão assassina, eu vou trabalhar para que você, ficando aqui no deserto de Maom, nunca mais falte provisão para você. Dinheiro não nos falta, recursos não nos falta. Eu vou confiar no meu dinheiro, vou criar uma estratégia para confiar no dinheiro. Não, ela não fez isso. Ela poderia também confiar na beleza dela, era uma mulher muito bonita. E o Davi, mesmo com faca nos dentes e com sangue nos olhos, percebeu que ela era uma mulher bonita, por dentro e por fora. Tanto é fato que quando ela ficou viúva, ele não esperou muito tempo para não surgir outro candidato. O cara é esperto.
Ela colocou sua confiança exclusivamente no Senhor. No Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, como é que termina essa história? Termina essa história que o Davi acalmou o coração, os 400 homens acalmaram o coração. Em vez de continuar a jornada para matar o Nabal e a sua família, eles receberam os presentes, foram degustar os aperitivos que ela tinha preparado para eles, e ele dá uma ordem para ela. Qual é a ordem que ele dá para ela? Sobe em paz à tua casa, fique tranquila, eu não sou uma ameaça mais para a sua família, sobe em paz. Ela chega, o cara está bêbado, ela não fala nada. No outro dia, ela vai dizer para ele o que aconteceu, e diz a Bíblia que o coração dele se amorteceu, e ficou ele como uma pedra. Os estudiosos dizem que ele teve um ataque cardíaco. O medo, o pânico, mas não o arrependimento. 10 dias ele não se quebrantou, duro no trato, filho de Belial, não emendou seus caminhos. Então uma frase muito pesada, no versículo 38, você pode ler o 38 comigo? Vamos juntos? Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Quando este morreu, o Davi mandou falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. E algumas cenas até engraçadas, porque o cara que não quer dar um cabrito, uma ovelha, para atender a fome de um exército que está fugindo do rei Saul, que cuidou de todo o rebanho, agora o Davi, que não recebeu nem um cabrito, é o dono da fazenda. É o dono da fazenda. Ele casa com a viúva, que é a proprietária de tudo. E quando você vai ler nas entrelinhas, pastor Erivaldo, dessa saga de Davi, das fugas de Saul, foi exatamente esse fato aqui que dá para Davi a sustentação, ainda nas suas fugas do Saul, porque agora ele tem, no mínimo, provisão. E Abigail, que era mulher de um homem bêbado, de um homem filho de Belial, de um homem rude no trato, agora se casa com o rei de Israel, o maior rei de Israel, e vai ser mãe de príncipes. Deus reverteu o quadro, Deus virou a mesa da história, Deus recompensou Abigail. Eu quero agora orar com vocês, e a palavra de Deus para você hoje é: volta em paz para a tua casa. Volta em paz para a tua casa. Não desista da sua família, não. Não negocie princípios, não. Tenha pressa para salvar a sua família. Pressa, urgência. Tem alguém aqui precisando de uma intervenção de Deus na sua casa? A mão de Deus agir com muita pressa na sua família? Se você deseja isso na sua vida, na sua casa, na sua família, se você tem alguém na sua família que está vivendo em grande risco espiritual, nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. Se é isso que você deseja, pontualmente, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Só os que têm alguma causa, quer dizer, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha casa, na minha família. Ó Deus bendito, acabamos de ouvir a tua palavra. Esta narrativa bíblica, essa história